Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão acompanhando o canal. Mais uma vez, professor Lucas, professor de Direito e Processo Tributário aqui no canal, de Direito Material e Processo Tributário aqui do canal. Sejam todos bem-vindos. Se você não é inscrito, peço que se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com os colegas, me ajude a fazer com que o canal cresça e atinja o maior número possível de pessoas aqui, tanto de inscritos quanto de visualização, para que o conteúdo seja cada vez mais conhecido e acessível a todos aqui na plataforma de maneira gratuita e democrática. Pessoal, vamos continuar nessa aula de hoje, aula 37, análise de mais questões que caem em primeira fase do exame da OAB. E hoje eu escolhi o 36º exame de ordem que ocorreu no ano de 2022. É importante que a gente analise os últimos exames. Nós já vimos as questões que caíram em primeira fase do 39º, 38º e 37º. Seguindo essa ordem, faltou para nós tratarmos também o 36º exame que ocorreu no final do ano de 2022. Analisar as últimas questões é fundamental para vocês prepararem para as fases, da OAB no caso, em primeira fase em direito tributário, lembrando que são 5 questões que vocês vão precisar gabaritar para aí sim conseguir chegar na segunda fase. Mesmo aqueles que não vão fazer a segunda fase em direito tributário, é importante fazer esse treinamento para que vocês garantam a aprovação da primeira fase. Não tem jeito, pessoal. Cai direito tributário na primeira fase. Mesmo que a sua segunda fase não seja em direito tributário, mas é necessário treinar o direito tributário, porque essa é uma matéria que é muito pesada para a primeira fase e por isso que é uma das matérias que os cursinhos, inclusive, mais recomendam que se estude. Então, eu também recomendo, pessoal, que vocês estudem várias vezes as questões de direito tributário para vocês terem em mente como a banca FGV gosta de perguntar essas questões e quais são os temas que ela mais pergunta, quais são os tipos de temas teóricos que ela mais pergunta, para que vocês fiquem atentos também. Tudo bem? Vou deixar a minha imagem aqui do lado, pessoal, e vou revelar para vocês os slides de apresentação e assim a gente vai, em conjunto, analisar as questões que caíram nesta primeira fase do exame da OAB. Perfeito, pessoal. Vou ampliar aqui o nosso PowerPoint. Como comentei com vocês, nós vamos analisar o 36º Exame de Ordem Unificado, organizado pela banca FGV, no ano de 2022. E hoje eu escolhi, como sempre, a prova tipo 1, que é a prova de cor branca. Mas lembrando que tem outras provas, prova de cor azul, amarela e verde. São 4 tipos de disposições de prova. As questões são sempre as mesmas, só muda a disposição das questões de uma prova para outra, mas o conteúdo é sempre o mesmo perguntado em todas as provas em primeira fase. Então, eu peço que vocês deem uma olhada em conjunto, comigo. E se vocês quiserem ver a prova na íntegra, pessoal, não só as questões de tributário, mas as outras questões, é só acessar pelo site OAB FGV. Vocês colocam no Google OAB FGV. Lá vocês vão conseguir, pelo próprio link da OAB FGV, acessar as últimas provas que caíram no exame, tanto em primeira quanto em segunda fase. E assim vocês vão conhecer como é que é a dinâmica da banca FGV. Vamos começar então, pessoal, analisando a nossa primeira questão aqui do nosso bloco, desse 36º exame de ordem. Vou ler com vocês o enunciado em cima e depois as alternativas embaixo. Lembrando que a minha imagem aqui no lado está tampando uma parte das questões aqui, então quando a gente lê as alternativas eu tiro a minha imagem e aí a gente comenta depois sobre ela, tá bom? Vamos lá, pessoal. Questão 22. Uma ação de execução fiscal foi movida pela União em face de João para a cobrança de crédito tributário referente ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, IRPF, nos exercícios de 2019 e 2020, conforme a certidão de dívida ativa, CDA regularmente juntada. Da mesma data em que recebeu a citação enviada pelo correio com aviso de recepção, o executado entrou em contato com seu advogado, constituindo-o para defender os seus interesses. Diante desse cenário, assinale a alternativa correta. As alternativas dizem o seguinte: alternativa A. A citação é inválida, pois deveria ter sido realizada exclusivamente por oficial de justiça ou por edital. Será que só essas duas alternativas que existem de citação? Será que não poderia também ter sido citado por correio ou obrigatoriamente por oficial de justiça ou edital?
Então, nós temos 3 possibilidades de citação, não apenas 2. Então, essa questão A está errada, segundo a Lei de Execuções Fiscais, a Lei 6.830 de 80. Questão B. Ao ser citado, João terá 5 dias para apresentar a sua contestação. 5 dias? Prazo muito curto, né? Não são só 5 dias. Então, a questão B está errada. Questão C. Citado, João poderá, dentro do prazo legal, pagar a dívida com os acréscimos devidos ou garantir a execução. E D. No prazo de 30 dias contados da citação, João poderá oferecer embargos à execução. Pessoal, numa fase de execução fiscal, o contribuinte tem o direito à defesa. Mas antes que ele possa garantir a sua defesa em juízo, na execução fiscal, o que ele deve garantir? Ele deve garantir um depósito de um valor em juízo. Para depositar esse valor, ele deixa um valor em quantia na conta do Bacen-Jude, na conta do Poder Judiciário, uma conta pública, e feito esse depósito, ele vai propor a sua defesa, que se chama os embargos à execução fiscal. Mas antes que ele proponha uma defesa, que não é a contestação, por isso que a questão B está errada, porque contestação não é para a fase de execução, e sim antes da execução. A defesa é, por exemplo, os embargos à execução fiscal, e esse sim é o meio de defesa do contribuinte na fase de execução. Nesse caso, pessoal, o contribuinte, ele, para apresentar a sua defesa, antes ele deve garantir um valor em juízo. Então, das alternativas, por exemplo, se nós analisarmos, questão C, citado, João poderá, dentro do prazo legal, pagar a dívida com os acréscimos devidos ou garantir a execução. Essa é uma alternativa que parece mais coerente, porque ou o contribuinte já paga a dívida e encerra a obrigação tributária, porque ele pode fazer isso, a extinção da dívida é a extinção da obrigação tributária, ou garantir a execução, depositar um valor em juízo para que a sua defesa possa ser garantida, no caso, os embargos à execução fiscal. A alternativa correta, segundo o gabarito oficial da questão 22, é a alternativa C, de casa. Citado, João poderá, no prazo legal, pagar a dívida com os acréscimos devidos, os juros de mora, por exemplo, então aí ele já encerraria a obrigação, ou garantir a execução. Essa é a alternativa correta. Por quê, pessoal? Ou eu proponho o meu pagamento, que é uma forma de exclusão do crédito, ou eu garanto a minha execução, coloco um valor em juízo para propor a minha defesa, que é os embargos à execução fiscal, tudo bem? Então, das alternativas corretas é a alternativa C. Mas por que a D, por exemplo, não poderia ser? Porque ele falou que no prazo de 30 dias contados da citação, João poderá oferecer embargos à execução, mas para ele propor um embargo à execução, ele tem que garantir alguma coisa em juízo. Não basta só propor os embargos sem garantir nenhum valor em juízo. É necessário fazer a garantia. E aí, nesse caso, é a questão da alternativa C, segundo o que, inclusive, exige a Lei de Execuções Fiscais, a Lei 6.830 de 80. Tudo bem? Então, citado, João poderá, dentro do prazo legal, pagar a dívida com os acréscimos devidos ou garantir a execução. Pessoal, leitura de lei é fundamental para a primeira fase. Por isso que eu falei para vocês, ver as questões e fazer a leitura de lei junto com as aulas teóricas é fundamental para que vocês se preparem para a primeira fase. Porque principalmente questão de primeira fase é letra pura da lei. Ou eles perguntam o que o CTN dispõe, ou o que uma lei específica dispõe, ou o que a Constituição dispõe. Então, como no caso a lei específica, a Lei de Execução Fiscal, um exemplo disso. Então, por isso que eu recomendo a leitura da legislação. Até porque, pessoal, para a primeira fase não pode consulta material. Então, por não poder consulta a material em primeira fase, eu recomendo sempre que faça a leitura prévia da legislação para que na hora da prova vocês consigam assimilar as questões de maneira mais fácil. Tudo bem? Então, questão correta é a questão C de casa. A alternativa correta é a questão C de casa para a questão 22, segundo o gabarito oficial da banca FGV. Tudo bem? Perfeito, pessoal. Mudando de questão, vamos lá para a questão 23. Vou ler o enunciado primeiro, depois eu tiro a minha imagem aqui e a gente lê as alternativas. Vamos lá. Lá em cima diz o seguinte, o enunciado da questão.
Em 10 de maio de 2022, a sociedade empresária ABC Limitada sofre fiscalização federal e, ao final, é autuada no valor de R$ 100 mil, além de multa e respectivos encargos, a título de imposto sobre produtos industrializados, IPI, devido referente ao exercício de 2019, por omissão de envio mensal das informações fiscais em DCTF, Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, bem como por falta de pagamento daquele imposto. Então, nós temos duas obrigações que não foram cumpridas aqui no início da questão. A obrigação principal, que é de pagar o tributo, o imposto em questão, mais de prestar informações ao fisco, que no caso é a declaração de débitos e créditos tributários federais. E como essa obrigação acessória não foi cumprida, ela pode ser exigida pelo fisco, inclusive sendo exigido até multa pelo não cumprimento, pela inadimplência da obrigação acessória. Então, lembrando que são duas obrigações que devem ser cobradas pelo fisco, a obrigação de pagar e a obrigação de fazer, que é de prestar informações ao fisco, a obrigação acessória. Aí continua a questão dizendo o seguinte: em junho de 2020, a empresa recebe notificação de pagamento no prazo de 30 dias. Você, como advogado da sociedade empresária, é chamado para defender os interesses da empresa nesse processo no mesmo dia da notificação, pretendendo adotar providências logo no dia seguinte e refletindo sobre a possibilidade de adotar o mecanismo da denúncia espontânea prevista pelo Código Tributário Nacional. Diante desse cenário, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Questão A. Poderá ser adotado o mecanismo de denúncia espontânea, já que ainda não foi ajuizada a ação de execução fiscal? B. Poderá ser adotado o mecanismo de denúncia espontânea, já que ainda se está dentro do prazo de pagamento? C. Não poderá mais ser adotado o mecanismo de denúncia espontânea após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relativos com a infração? E D. Não poderá ser mais adotado o mecanismo de denúncia espontânea, pois o limite legal para a adoção do benefício é de 40 salários mínimos. Qual dessas alternativas é a correta? Antes da gente comentar novamente sobre as alternativas, pessoal, é necessário a gente lembrar sobre o Instituto da Denúncia Espontânea. Basicamente, é como funciona no direito penal. Lembra da denúncia que se faz no direito penal, ou que a gente chama de delação premiada? Eu vou fazer uma delação e assim eu garanto que eu fique, que a minha pena diminua e assim eu consiga algum benefício nessa esfera penal. Então, o que é essa denúncia? Além de me denunciar, eu posso até denunciar um esquema que eu estive envolvido, um esquema criminoso, que aí ajude a polícia a chegar a outros culpados. Isso na esfera penal. Então, essa denúncia que existe na esfera penal serve para beneficiar o réu. Da mesma forma, de maneira parecida, no direito tributário. Se a pessoa cometeu uma infração tributária e ela faz essa autodenúncia ao fisco, ela pode ser beneficiada com isso. Agora, claro, para propor esta denúncia espontânea, o fisco não pode ter iniciado nenhum procedimento administrativo contra o contribuinte. Porque se o fisco começou qualquer ato administrativo contra o contribuinte devedor, então ele não poderá ser mais beneficiado pelo Instituto da Denúncia Espontânea. Porque se ele for atrás do fisco só depois de qualquer ato administrativo, ele não está agindo de boa fé, ele apenas está agindo por interesse. Então, por conta disso, existe esse limite que a lei impõe. Para que você possa ser beneficiado pelo Instituto da Denúncia Espontânea, essa denúncia tem que ocorrer antes de qualquer ato do fisco. Aí você vai direto à autoridade fiscal, no caso a autoridade federal aqui em questão, pois estamos falando de um tributo federal que foi extinto pela reforma tributária, mas na época em questão da prova ainda existia, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, que é de competência ou era de competência federal. Esse imposto, quem cobra é a Receita Federal. Então, se eu for na Receita Federal, antes que ela comece qualquer procedimento administrativo, vou lá e apresento a minha denúncia espontânea, aí eu sou beneficiado. E aí, por conta disso, existe esse benefício, essa concessão de benefício a um devedor. Tudo bem? Então, por conta disso, pessoal, segundo o gabarito oficial da nossa questão, de questão 23, das três alternativas, ou melhor, das 4 alternativas, A, B, C e D, dessas 4, a alternativa correta para a questão 23, segundo o gabarito OAB-FGV, é a alternativa C,
de casa, como eu falei para vocês. Não poderá ser mais adotado o mecanismo de denúncia espontânea após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração. É o que eu acabei de dizer, pessoal. Nessa questão aqui, ficou muito claro que o fisco já começou. Ele já propôs uma cobrança, inclusive, de multa, não só do valor devido, mas até de multa pelo não cumprimento de obrigações acessórias. Como o fisco já iniciou um procedimento administrativo contra o contribuinte devedor, que é no caso essa sociedade empresária ABC Limitada, essa pessoa jurídica, então ela não pode ser beneficiada pela denúncia espontânea, porque o procedimento administrativo já começou. Agora, se antes do fisco agir, antes do fisco propor qualquer medida, o contribuinte vai lá e apresenta a sua defesa, a sua denúncia espontânea para receber esse benefício, aí tudo bem, aí ele é beneficiado pelo Instituto da Denúncia Espontânea, o que não foi o caso aqui em questão. Por conta disso, o que sobra para nós é a questão C de casa, como eu vou ler novamente para vocês. Não poderá ser mais adotado o mecanismo de denúncia espontânea após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionado com a infração. Tudo bem até aqui, pessoal? Entenderam esse instituto? Um instituto que sempre é perguntado em primeira fase e já comentei sobre eles com vocês aqui nas aulas teóricas do nosso curso. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, deixem nos comentários, tudo bem? Perfeito, então, gabarito para nós é a questão C de casa para a questão 23 do nosso 36º exame de ordem da OAB. Tudo bem? Perfeito, pessoal. Vamos para a nossa próxima questão aqui do nosso bloco de direito tributário. Vamos lá. Deixa eu só ver aqui o horário. Ah, tá, perfeito, ainda estamos no horário. Vamos lá, questão 24, que diz para nós o enunciado dessa questão. O município Beta, após realizar uma grande obra pública de recuperação, ampliação e melhoramentos da praça central do bairro Gama, custeada com recursos próprios no valor de R$500 mil, e que promoveu uma valorização dos imóveis apenas neste bairro, decidiu cobrar uma contribuição de melhoria. O referido tributo instituído mediante lei ordinária específica foi cobrado a todos os 5.000 proprietários de imóveis privados naquela cidade, em que um valor fixo de R$200 para cada um. José, advogado e morador do bairro Delta, bastante distante do bairro Gama, se insurge contra a referida contribuição de melhoria. Diante desse cenário, assinale a alternativa correta. Basicamente, o que está dizendo é o seguinte, pessoal, antes de ler as alternativas. Aconteceu que a prefeitura do município Beta melhorou um bairro da cidade, que é o bairro Gama, e criou uma construção pública no local que valorizou os bens imóveis ali na proximidade. Só que o município, ao invés de cobrar só dos moradores beneficiados, ele cobrou de todos os moradores do município. E isso chegou nas mãos de um outro morador, o José, no caso, que mora no bairro Delta, portanto, não no bairro Gama. E ele não foi beneficiado direto por esta melhoria. Então, como é que ele pode ser obrigado a pagar uma contribuição de melhoria, sendo que este melhoramento não ocorreu no seu bairro e não houve valorização do seu imóvel? Por conta disso, José ficou indignado e aí ele vai propor a medida judicial cabível. E nesse caso, vem as alternativas. Aí, diante desse cenário, a referida contribuição de melhoria, a alternativa A diz o seguinte: foi corretamente instituída, pois decorre de previsão legal específica, tendo como fato gerador a obra pública realizada. B, foi corretamente instituída, pois respeitou o princípio da igualdade tributária, ao adotar o mesmo valor para todos os contribuintes da cidade. C, foi incorretamente instituída, por ter atingido imóveis que não se valorizam por decorrência de obra pública e por ter cobrado valor cujo somatório é superior ao custeio da obra. E D, foi incorretamente instituída, pois só pode ser cobrada nos casos em que a obra pública seja exclusivamente para abertura, alargamento, pavimentação ou iluminação de vias públicas. Qual das alternativas é a correta? Pessoal, uma coisa já fica claro, essa cobrança foi indevida para José, no caso, morador do bairro Delta. Por quê?
Porque para que seja cobrada a contribuição de melhoria, essa só pode ser cobrada aos que foram beneficiados diretamente por aquela obra pública, no caso, os moradores do bairro Gama. Então, somente os moradores do bairro Gama que teriam que cumprir esta obrigação de pagar a contribuição de melhoria, e não o morador, no caso de outro bairro, no caso José. Então, o José não tem nada a ver com a história. O imóvel dele está em outro bairro e não foi valorizado por essa obra pública. E se não houve valorização, não há fato gerador para a cobrança de uma contribuição de melhoria. Portanto, João não é obrigado a pagar, José não é obrigado a pagar este tributo, essa contribuição de melhoria. Portanto, só sobra para nós a alternativa C ou D. Só que é o seguinte, a alternativa C ela diz o seguinte: foi incorretamente instituída por ter atingido imóveis que não se valorizam por decorrência de obra pública e por ter cobrado valor cujo somatório é superior ao custeio da obra. Parece mais coerente essa questão. Aí vem a D e diz o seguinte: foi incorretamente instituída, pois só pode ser cobrada nos casos em que a obra pública seja exclusivamente para abertura, alargamento, pavimentação ou iluminação de vias públicas? Será que é apenas para isso que se pode cobrar contribuição de melhoria? Ou ela pode ser cobrada sobre qualquer melhoria ao imóvel do contribuinte? Segundo o gabarito oficial da banca OAB-FGV, é a alternativa C de casa, como acabamos de falar. Foi incorretamente instituída por ter atingido imóveis que não se valorizaram por decorrência da obra pública e por ter cobrado valor cujo somatório é superior ao custeio da obra. Tudo bem? Porque é o seguinte, pessoal, essa contribuição de melhoria, ela tem como base de cálculo o custeio da obra. Ela não pode passar esse valor. Agora, se você cobra um valor acima do valor que foi realizado a obra, você está confiscando os bens dos contribuintes, e isso é inconstitucional. Não pode. E outro ponto que nós já falamos: contribuição de melhoria somente pode ser cobrada por aqueles que foram diretamente beneficiados pela melhoria, pela obra pública que foi realizada perto daquele imóvel. Somente estes podem ser beneficiados pela contribuição de melhoria, tá? E não os moradores de outros bairros aqui da cidade. Eu vou citar um exemplo aqui, pessoal. Imaginemos a cidade de São Paulo. Nós temos um bairro aqui em São Paulo, na Zona Leste, chamado Tatuapé. Lá no Tatuapé foi feita uma obra pela prefeitura que valorizou todos os imóveis que estão localizados no bairro do Tatuapé. Mas vamos supor que a prefeitura de São Paulo queira cobrar de todos os moradores da cidade, aqueles que moram na Zona Norte, lá em Santana, na Zona Oeste, lá na Lapa, ou que moram na Zona Sul, lá em Santo Amaro e assim por diante. Em todos os bairros da cidade. Todos os mais de 8 milhões de moradores da cidade são obrigados a ter que custear esta contribuição de melhoria em face de uma obra feita lá no Tatuapé. Isso está errado. Por quê? Porque aquela obra pública só beneficiou os moradores do bairro do Tatuapé e não os moradores de outros bairros aqui da cidade de São Paulo. É a mesma coisa também que, por exemplo, a Prefeitura do Rio de Janeiro realizou uma obra pública que valorizou os imóveis na região de Copacabana. A Prefeitura não pode cobrar dos moradores de Copacabana, junto com também os moradores do Leme, do Leblon, da Praia do Ipanema. Eu não conheço muito todos os bairros do Rio, mas enfim, ele não pode cobrar de todos os bairros da cidade. Então, ele só pode cobrar daqueles que foram diretamente beneficiados por esta melhoria, por esta obra pública, aqueles que têm uma ligação direta com o ente estatal. Então, como no caso o José mora num outro bairro que não foi beneficiado por esta obra pública, ele não é obrigado a arcar com as custas da contribuição de melhoria. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C de casa. Foi incorretamente instituído por ter atingido imóveis que não se valorizaram por decorrência de obra pública e por ter cobrado o valor cujo somatório é superior ao custeio da obra. Tudo bem? Então, a alternativa correta para nós é a alternativa C de casa. Muito bem. Questão 25, vamos analisar aqui. O que nós podemos tratar a respeito dessa questão? Vamos lá, ela diz o seguinte: a Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrou em 2022 auto de infração de R$ 1 milhão em face da sociedade empresária Maçã Limitada, por não ter recolhido o imposto de importação e a contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, referente ao ano de 2021,
incidentes sobre a comercialização de livros eletrônicos, e-book, por ela importados e comercializados no país. O Departamento Jurídico da Sociedade o Departamento Jurídico da Sociedade autuada contrata você que está me ouvindo, como advogado ou advogada, para emitir parecer para fundamentar sua defesa. Diante desse cenário, assinale a alternativa correta. Alternativas que nós temos são as seguintes. Alternativa A. O imposto de importação e a CSLL são indevidos, pois os livros eletrônicos se enquadram na imunidade tributária dos livros. Apesar do imposto de importação é indevido, pois o livro eletrônico se enquadra em imunidade tributária dos livros. Apenas o imposto de importação é indevido? Ou apenas a CSLL é indevida, diz a alternativa C, pois o livro eletrônico e-book se enquadra nas imunidades tributárias dos livros. E o imposto de importação e a CSLL são devidos, pois os livros eletrônicos e e-books não se enquadram na imunidade tributária dos livros. Pessoal, duas considerações que eu queria fazer com vocês. Imunidade, segundo o artigo 150 da Constituição, só se aplica a impostos, não a outros tipos de tributos. Então, não se aplica nem a taxas, nem a contribuições. Então, só impostos podem ser objetos de imunidade. E outra, esta incidência, essa imunidade garantida pelo artigo 150, não é só para livros físicos, mas também para livros digitais, e-books, aqueles que passam informações ao leitor. Nesse caso, foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que ao analisar o disposto da Constituição, ele diz o seguinte: nesse caso, não somente os livros e periódicos, obras físicas, ficam isentos de pagar o imposto, mas também ficam isentos, né, de pagar, né, ficam imunes, melhor dizendo, de pagar este imposto, os livros e periódicos eletrônicos, porque assim como os físicos, eles também divulgam informação. E diante desse cenário, a alternativa correta, segundo o gabarito oficial da OAB-FGV, é a alternativa B de bola. Olha só que interessante, pessoal. Apenas o imposto de importação é indevido, pois os livros eletrônicos e e-books se enquadram na imunidade tributária dos livros. É o que eu falei. Imunidade tributária é só para impostos. Não se aplica a contribuição social ou mesmo a taxas ou qualquer outro tipo de tributo. Imunidade prevista no artigo 150 é apenas para impostos, não para contribuições. Então, o contribuinte terá que arcar sim com a CSLL, mas não com o imposto de importação. E nesse caso, o que sobra para nós é a alternativa B de bola. Lembrando mais uma vez que a imunidade só se aplica a espécies de impostos, não a outras espécies de tributos. Perfeito? Alternativa B para a questão 25. Apesar do imposto de importação ser indevido, apenas o imposto de importação é indevido, pois os livros eletrônicos e e-books se enquadram na imunidade tributária dos livros. Tudo bem? Perfeito, pessoal. Última questão para a gente analisar, questão 26, diz o seguinte. Vou só tomar mais uma vez alguma coisa aqui, pessoal, para acordar. E para manter a garganta úmida. Vamos lá. A Assembleia Legislativa do Estado Beta irá votar em 2022 um projeto de lei ordinária para a criação de uma própria contribuição social previdenciária para custeio do seu regime próprio de previdência social estadual, a ser cobrado dos seus servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas. Antes, porém, submete o referido projeto de lei ordinária para análise da Comissão de Constituição e Justiça daquela Casa Legislativa para a emissão de parecer sobre a constitucionalidade daquele tributo. Diante desse cenário, assinale a contribuição social previdenciária. Pessoal, toma cuidado com essa questão, porque mais de uma vez eles já fizeram essa pegadinha. Cuidado com isso, pessoal, muito cuidado. Por quê? Contribuição social, em regra, é um tributo federal. Então, aquelas contribuições que a gente conhece, contribuição previdenciária, PIS, COFINS, que agora foram incorporadas pela reforma tributária, a CSLL, essas contribuições que financiam o sistema da Seguridade Social, em regra, são contribuições federais, cobradas pela União. Entretanto,
Quando se fala de contribuição previdenciária de servidor público, quem cobra é o ente político ao qual esse servidor público trabalha. Então, se estamos falando de um servidor público do Estado de São Paulo, quem cobra a contribuição previdenciária dele é o Estado de São Paulo, não é a União. Da mesma forma, um servidor público do município de São Paulo, aí quem cobra a contribuição previdenciária dele não é, no caso, a União. Aí vai ser o município, para poder garantir o pagamento da sua previdência, do sistema previdenciário. Porque existe um sistema previdenciário, pessoal, não só para a União, mas para os estados, municípios e o Distrito Federal para os seus servidores públicos. Então, para servidores públicos, cada ente federado tem o seu sistema previdenciário. Diante disso, aí ele pergunta o seguinte nas alternativas. Qual delas está correta? Diante desse cenário, a referida contribuição social previdenciária poderia ser criado por lei ordinária e ser cobrado por servidores ativos dos aposentados e dos pensionistas? B. Poderia ser criado por lei ordinária, mas só poderia ser cobrado de servidores ativos? C. Não poderia ser criado por lei ordinária, mas poderia ser cobrado de servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas? E D. Não poderia ser criado por lei ordinária e só poderia ser cobrado de servidores ativos. Pessoal, olha aqui a pegadinha. Lembra que a gente já estudou criação de contribuições sociais residuais, criação de contribuições sociais novas, além das contribuições que já existem no sistema previdenciário, no sistema constitucional? Então, a União é o único ente político que pode criar novas contribuições sociais, desde que seja por meio de lei complementar, que não haja acumulatividade e que tenha fato gerador distinto das contribuições já instituídas. Mas aqui, pessoal, nós não estamos falando de criação de novas contribuições sociais. Estas contribuições sociais já existem e já são previstas na Constituição. Então, ninguém está criando nova contribuição social. Está se instituindo, está se cobrando contribuições sociais que já são previstas na Constituição. E, portanto, como se fala de servidor público, pessoal, o ente político que cobra de servidor público é sempre o ente político ao qual esse servidor público está vinculado. No caso, se estamos falando de servidores públicos vinculados à Assembleia Legislativa do Estado Beta, a competência, portanto, para tratar desse assunto é do Estado Beta e não da União. Então, o que sobra para nós como alternativa correta, segundo o gabarito oficial, é a alternativa A. Olha só. Poderia ser criado por lei ordinária e ser cobrado de servidores ativos, dos aposentados e pensionistas. Mas espera lá, professor, você não tinha falado de contribuição social residual? Criar novas contribuições sociais só a União pode fazer, por meio de lei complementar. Sim, mas aqui ele não está criando uma nova contribuição social. Ele está instituindo uma contribuição social que já é de sua competência, que é uma contribuição social para servidores públicos do Estado. Então, cada ente político pode cobrar a sua contribuição previdenciária aos seus filiados, aos seus concursados, aqueles que são funcionários públicos e que estão nos quadros daquele ente político. Portanto, a Constituição já prevê a contribuição previdenciária a servidores públicos, que é um sistema próprio, diferente do sistema da União, que é um sistema geral. O sistema geral da União é o que a gente chama de RGPS, Regime Geral de Previdência Social. Aí sim, é a União que trata, por meio de sua autarquia, no caso o INSS. Agora, se falamos de servidores públicos propriamente ditos, quem cuida do servidor público é o ente político ao qual aquele servidor está vinculado. Então, nesse caso, o Estado tem plena consciência e tem plena competência para legislar sobre essas contribuições sociais previdenciárias, seja para os seus servidores que estão já ativos ou mesmo para aqueles que já são aposentados ou pensionistas, porque são vinculados por meio do concurso público a este ente estatal. Tudo bem? Então, a alternativa correta é a alternativa A de amor. Poderia ser criado por lei ordinária e ser cobrado de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, porque aqui o Estado não está criando novas contribuições. Ele está exercendo a sua própria competência, que é a competência tributária de instituir contribuições sociais de seus servidores públicos. Pessoal, a dica aqui falou de servidor público, é o ente político que tem competência, não é a União.
Então, sempre tem uma questão de primeira fase em prova que faz essa pegadinha para o pessoal se confundir e marcar a alternativa errada, né? Dessas alternativas que temos aqui. Então, contribuição social, a competência em regra é da União. Mas falou servidor público na questão, já abre o olho. Aí, nesse caso, a competência é do ente político ao qual o servidor público está vinculado. Seja aqueles que estão na ativa ou aqueles que já terminaram com seu tempo de serviço, os aposentados e os pensionistas. Então, nesse caso, só o ente vinculado, só o ente que estão vinculados, no caso o Estado beta, que pode legislar e pode ser por lei ordinária apenas, não precisa ser por meio de lei complementar, porque por lei complementar somente se fosse criar um novo tributo, e aí apenas a União pode fazer isso. Mas o Estado não está criando um novo tributo, ele está exercendo a sua plena competência constitucional de instituir uma contribuição previdenciária aos servidores estaduais, e aí ele pode fazer isso por mera lei ordinária, uma lei comum. Tudo bem? Alternativa correta, alternativa A para a questão 26 desse 36º exame de ordem. Muito bem, pessoal. Essas foram as 5 questões de primeira fase. Espero que tenham ajudado vocês. Se ficaram dúvidas, pessoal, deixem aqui embaixo nos comentários que eu vou esclarecendo vocês. Vou passando outras informações também. E se quiserem os slides dessa aula, posso compartilhar com vocês por e-mail. Deixe aqui embaixo nos comentários o e-mail de vocês, que eu compartilho esse e-mail, né, por meio do e-mail, o material dessa aula, o PowerPoint, e também das aulas anteriores. Peço, pessoal, que curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e me ajudem a fazer com que o canal cresça aqui no YouTube, compartilhando esse material com todos, de maneira gratuita e de maneira igual a todos. Tudo bem? Pessoal, agradeço a todos pela atenção. Vou tirar agora dos slides de apresentação. Como mostrei para vocês, esse é o meu slide do PowerPoint. Quem quiser, eu posso compartilhar com vocês. E agradeço a todos pela atenção. Desejo a todos bons estudos, perseverem, façam questões e aí sim vocês vão conseguir estar preparados para gabaritar as questões, em especial as 5 em Direito Tributário. Tudo bem? Pessoal, bons estudos, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.